corações, elevar a nossa mente, nos preparando para receber a mensagem da noite de hoje, que o nosso querido irmão Luiz Roberto vem nos trazer, e que cada um de nós possa levar esta mensagem para partilhar no seu lar, com seus familiares, com seus amigos. Então, hoje é um momento muito importante, onde celebramos e comemoramos e organizamos a 25ª Semana Espírita da Sociedade Espírita Trabalhadores do Evangelho. Então, como ontem aconteceu a primeira palestra com o nosso querido irmão Cláudio Dávila, hoje vem nos falar o nosso querido irmão Luiz Alberto dos Santos, expositor da Sociedade Espírita Paladinos de Jesus, da cidade de Guaíba, do Rio Grande do Sul. O Luiz Alberto já é nosso querido amigo, que partilha conosco estes momentos há vários anos, e é um prazer recebê-lo na noite de hoje. Então, como sempre fazemos, vamos iniciar hoje a nossa atividade com uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos companheiros, que lá da espiritualidade nos ajudam a organizar este evento tão importante para nós encarnados e para os irmãos desencarnados que aqui vêm e que vêm como nós buscar o lenitivo para as nossas dores e as nossas aflições. Então, que neste momento cada um de nós possa se recolher ao seu quarto interior, elevando o seu pensamento. Ó bom Deus, bom Pai, fonte de todo o poder, toda a sabedoria, de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, nós te oferecemos nossos louvores e as nossas aspirações. Que eles subam a ti como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques sobem para o céu. Ajuda-nos a avançar na senda sagrada do conhecimento para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em nós mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Porque nós sabemos que é pelo aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de nós e em proveito de todos, da caridade e da bondade, que aproximar-nos-emos de ti, e mereceremos conhecer-te melhor e comungar mais intimamente na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-nos a nos desprender da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita, que dissipa a obscuridade que nos envolve, depõe em nossa alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes. Que a tua doce luz, e com ela os sentimentos de caridade e de paz, se derramem sobre todos os seres da natureza. E assim seja. Então pedimos aos amigos espirituais que envolvam o nosso irmão, que ele possa trazer a sua mensagem e que ela chegue a todos os corações na noite de hoje e aqueles que certamente vão ouvir e vão também compreender pelas nossas redes sociais. A palavra é contigo, Luiz Alberto.
Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. É muito bom estarmos de volta nessa casa abençoada dos trabalhadores do Evangelho, na nossa cidade de Canguçu, nessa Semana Espírita mais uma vez, para fortalecermos os nossos vínculos, os nossos laços de afeto e, como eu falei para uma irmã lá na chegada da casa, renovar os nossos votos. Que possamos, queridos irmãos, durante os breves instantes em que aqui vamos permanecer, abrir os nossos corações e a nossa inteligência a fim de que os benfeitores espirituais façam conosco aquilo que diz a música de Zaqueu: faz um milagre em mim. Na maioria das vezes, nós colocamos na conta de milagres coisas extraordinárias, inusitadas, praticamente impossíveis de acontecer. E se acontecem, é colocado como milagres. Mas, na verdade, tudo está na ordem perfeita do universo, sob a égide das leis divinas, das leis naturais, das leis de Deus. Às vezes, algumas pessoas descrentes chegam ao ponto de fazer o seguinte desafio: se Deus é Deus e tem todo o poder, por que ele não faz chover para cima? E quando nós somos confrontados com esse tipo de comentário, a gente pode dizer duas coisas. Uma é que o planeta Terra, assim como todo o universo, tem as suas próprias leis naturais. Dentre elas, a lei da gravidade. E dentro dessa lei, nós temos uma espécie de magneto gigante no núcleo central da Terra, que faz com que tudo que está na nossa atmosfera seja puxado e atraído para a crosta, para a Terra, para o centro da Terra. Por isso que tudo cai para baixo, inclusive a chuva, inclusive a nave espacial dos nossos irmãos que recentemente fizeram aquela viagem de ida e volta à Lua. É uma forma de responder. Está nas leis de Deus. Desde que o mundo é mundo e o universo é universo, tudo funciona perfeitamente igual, da mesma forma. Porque, diferentemente das leis humanas, que se alteram de acordo com a época e o local e a cultura e as gerações, diferente disso, a lei de Deus é perfeita, divina e eterna, desde sempre e para sempre. Mas também podemos lançar uma reflexão sobre essa afronta da pessoa que questiona o poder de Deus, lembrando ele do fenômeno climático em nosso país. Porque lá na Amazônia, com aquela floresta imensa, a mata está o tempo todo transpirando em alta produção de nuvens sobre a floresta amazônica. E então essas nuvens que lá se formam não encontram camadas de ar quente ou fria suficiente para transformá-las em chuva de novo. Mas essas correntes de ar empurram essas nuvens em direção ao sul do nosso país. E quando chega aqui na região de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essas nuvens encontram camadas e correntes de ar ideais para serem transformadas em chuva. E, portanto, meu irmão da contenda, ou os irmãos aqui presentes, o que com isso a gente consegue deduzir? Que a chuva que aqui no sul cai para baixo, lá na Amazônia cai para cima. E não é milagre. É só uma questão de entendimento. E, portanto, aquilo que se coloca na conta de milagres é uma lei perfeita de Deus agindo, mas ainda fora do conhecimento e domínio da inteligência humana. Quando eu proponho esta reflexão da música de Zaqueu, proponho
2 grandes milagres relacionados individualmente a cada um de nós. E que a gente não se dá conta, mas que sim, são milagres. Aliás, os 2 maiores milagres de nossas vidas. O primeiro, meus queridos irmãos, é nada mais, nada menos do que o dia que nós nascemos. Parece pouco? Não é. É um milagre. Sabe por quê? Porque morrer é certo. Nascer não é garantido. E nós nascemos, nós vingamos. E esse foi o primeiro grande, pequeno milagre em nossas vidas. E qual é o segundo? Pasmem. É o fato de que hoje nós acordamos. Parece pouco? Não é. Sabe por quê? Porque ontem, segunda-feira, muitas pessoas em Guaíba, Canguçu e por aí afora, ontem, segunda-feira, tinham planos para hoje. E nós também. Só que muitos não acordaram. Porque o Papai do Céu chamou e voltaram para casa. E nós estamos Vivinho da Silva. Eu, no caso, Vivinho da Silva dos Santos. E isto é um milagre discreto. Conta-se que numa floresta da África, muitos anos atrás, é uma fábula, o leão, rei daquela floresta, estava já encarquilhado, com os dentes pela metade e as garras já sem a capacidade de agressividade e de manter o seu reinado. Então os animais se reuniram e discutiram essa situação. Sem rei, não podemos ficar. Fizeram as convocações dos leões machos, jovens, daquela floresta, que tinham interesse em disputar o trono daquela floresta. Apareceram 3 jovens leões machos como candidatos. Organizou-se uma comissão e fizeram um plano para designar o novo rei. A ideia e o projeto foi uma gincana. E nessa gincana houve uma grande mobilização da bicharada. Torcidas organizadas, camisetas, faixas e etc. Inclusive os juízes da gincana, era uma competição. Consistia em escalar uma montanha muito alta que tinha no coração da floresta. Chegou o grande dia. Lá estavam os 3 leões jovens se aquecendo para fazer a escalada. Seria conclamado o novo rei, aquele que chegasse ao topo da floresta no período, no tempo mais curto. Tudo combinado, cronômetro na mão pelos juízes, torcidas vibrando e gritando. O leão número 1 recebe o sinal de que ele podia começar a prova. Era um por vez. E então vai lá o leão e corre naquela montanha e vai escalando a montanha rapidamente. Quando ele chega a 30% da montanha, bota a língua de fora e desiste da prova. Desclassificado. Comissão organizadora sinaliza para o juiz que apita a largada do segundo candidato. E então o leão número 2 toma fôlego, avança sobre a montanha com muita energia, com muita dedicação e passa os 30% da montanha, chega nos 50%, metade da montanha. Fica esbaforido, desiste. Desclassificado. Bom, temos o terceiro leão. É dada a largada, assim como os primeiros, ele embala e passa direto pelos 30% da montanha, avança os 50% da montanha e vai aos 80%. Não dá conta. Desiste.
desclassificado. Temos um problema, falou a comissão. E agora? Nenhum alcançou o topo da montanha. Como vamos definir? E enquanto os animais líderes da competição confabulavam no entorno de uma mesa, eis que a águia soberana chega por ali e diz: olha, eu não quero me meter, mas acho que posso colaborar com a resolução do dilema de vocês. Pois não, dona Águia, qual é a ideia e a sugestão? E ela disse: eu me dei o direito de acompanhar cada um dos candidatos enquanto escalava a montanha. E eu fiz um voo rasante pertinho deles no exato momento em que cada um desistiu. E, portanto, eu ouvi o que eles balbuciaram, o que eles murmuravam intimamente quando desistiam. Isso é importante. Por gentileza, então, nos repassa o que você ouviu. E ela disse: o primeiro candidato desistiu falando assim: não é para mim. Também ser rei não é uma coisa que me interessa muito. E eu não vou me arrebentar só para isso. E desistiu. E o segundo leão disse assim: mas olha só, eu estou a 50% desse negócio, ainda falta a outra metade, eu nunca vou conseguir, estou fora. E desistiu. E por fim a dona Águia disse assim: mas o terceiro leão, foi bem interessante o que ele falou. Ele disse: olha, dona montanha, hoje eu não estou preparado para vencê-la. Eu vou desistir, mas não é para sempre. Vou me preparar melhor e depois vou retornar aqui e aí sim eu vou atingir o teu cume. Obviamente que o terceiro leão foi aclamado como o novo rei daquela floresta. Essa fábula, meus queridos irmãos, tem tudo a ver com o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. E assim como a fábula, a passagem do Evangelho também é simbólica. E quando Jesus propõe: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, ele está ensinando que não precisa muita fé, mas uma fé convicta, uma fé inabalável, pequena, mas inabalável. Não é sobre tamanho, não é sobre quantidade, é sobre intensidade e profundidade. Nós também estamos aqui, meus irmãos, para praticar a nossa fé. E diante disso se perguntaria: mas para praticar a nossa fé tem que ir na igreja? Nós espíritas chamamos a nossa igreja de casa espírita, sociedade espírita, centro espírita. E então a gente pergunta: mas e essa fé? Precisa ir à igreja? Bom, nós temos dois tipos de fé. Uma é individual e a outra é coletiva. Então, para a fé individual, não precisa ir à igreja. Podemos conversar com Deus no silêncio do nosso quarto, numa pescaria, numa viagem, numa reflexão, numa meditação, na acústica da nossa própria alma, podemos conversar com Deus. E não precisa ir à igreja. Mas eu gosto de comparar a fé com um sinal de internet. E quando nós usamos esse sinal de internet para nos conectarmos com Deus sozinhos, esse sinal é fraco. E toda hora cai. Se estamos passando por uma situação difícil, uma angústia,
Muitas vezes nós começamos um Pai Nosso, que todo mundo sabe de cor e salteado e vale. Mas muitas vezes não conseguimos chegar no final do Pai Nosso e cai o sinal. Porque a angústia é maior que a fé. E a gente dispersa o foco da oração e cai o sinal. E Jesus incentivou a gente a vir na igreja dizendo: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, entre elas eu estarei. É uma mensagem para a gente ir à igreja. Porque aqui a gente soma os nossos sinais fracos e fica um sinal que não cai nunca. Porque nós nos conectamos uns com os outros e estabelecemos daí essa conexão com Deus abençoada. Mas essa fé que não precisa ir à igreja é a fé divina. Pasmem, parece o contrário. Essa fé que não precisa ir à igreja é a fé divina. E essa fé que precisa da igreja é a fé humana. Bom, mas nós somos humanos, estamos encarnados. E a mãe tem que trabalhar, buscar o pão de cada dia, ir ao médico fazer exames. E eu preciso discutir a relação e educar os filhos. E tentar ser feliz também materialmente na terra. Dá para ser feliz materialmente na terra. Os benfeitores espirituais responderam para Allan Kardec, parece que é a questão 922, se não é naquela área ali, se tinha uma referência de felicidade que se pudesse aplicar para toda a humanidade. E os benfeitores espirituais responderam assim: sim, tem uma referência de felicidade que daria para aplicar para toda a humanidade. Sobre 2 aspectos, em relação à vida material, a posse do necessário. Sabe quando é que a gente se complica e não consegue ser feliz na vida material? Quando a gente se torna insaciável. E mais, e mais, e mais, e mais. Aí não dá para ser feliz. É uma linha de chegada que nunca chega. Quando a gente chega na linha de chegada, a linha muda de lugar. E a gente não consegue ser feliz nunca em relação à vida material. Mas a posse do necessário dá. Mas os benfeitores espirituais complementam a resposta dizendo: em relação à vida moral, que é a vida psíquica, psicológica, espiritual, felicidade significa consciência tranquila e fé no futuro. Olha a fé ali presente de novo. Então, quando a gente está sozinho, a gente estabelece uma conexão direta com Deus. É a fé divina. É claro que aí a gente não dá conta. A gente não dá conta sozinho. Então a gente vai para a igreja. E quando a gente vai para a igreja, em nome da fé divina, a gente faz um movimento da fé humana. Porque se a gente não sair de casa, fica difícil daí para os anjos, santos, benfeitores espirituais e orixás e tudo que é tipo de entidades e seres do outro mundo nos ajudar. Porque a gente não faz um movimento. E aí vamos ao encontro do ensinamento de Jesus quando diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então a fé, ela é divina quando a gente estabelece essa conexão direta com Deus. Porque ela é inata, ninguém ensina, não se prescreve. Aquela lenda do Tarzan, o menino lobo, é bem interessante para exemplificar a questão dessa fé divina inata. Aquele menino, na lenda, ele foi deixado na floresta e foi criado pelos animais.
E, portanto, nunca ninguém ensinou para ele, numa linguagem humana, o que é Deus, o que é fé. E mesmo assim ele tinha fé. Ele acreditava num Deus. Mas se foram os animais que ensinaram, olha, daqui a um pouquinho, se a gente olhar direito, os animais até tiveram a sua participação, porque os animais também têm uma conexão com Deus. E até as plantas. Mas a fé do menino lobo e de cada um de nós, ela já chega no mundo conectada com o Criador. Quando Jesus diz, vós sois deuses, ele está nos informando que tem um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. Jesus foi tão humilde que ele poderia dizer de outra forma a frase enigmática que ele disse quando falou: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque vós sois deuses. Olha a humildade desse homem de Nazaré, que dividiu a história da humanidade em duas águas, antes e depois dele. Ele poderia ter dito, sem nenhum prejuízo, poderia ter dito diferente, tipo, podeis fazer tudo o que eu faço, vírgula, porque vós sois Cristos. Mas não, ele disse, podeis fazer o que eu faço e você pode fazer mais do que eu faço, porque vós sois deuses. Então esse Deus com letra minúscula que habita em nós, que somos nós, que na psicologia analítica de Jung, consubstanciada com a psicologia espírita de Joana de Ângeles, é o nosso self. E essa fé humana é o nosso ego. Então, com a fé humana, o ego passa pela vida na peleia. Tem que pelear. Numa série da Rede Globo, de muitos anos atrás, teve uma série chamada A Casa das Sete Mulheres. E a Eliane Jardine era a chefe das meninas, quando os homens iam para a guerra, a tia Caetana. E lá pelas tantas, estavam só as mulheres na casa, e foram cercadas pelos inimigos lá da guerra, lá, e não tinha homens. E elas tinham armas. Mas quando viram que tinha exército de inimigos cercando a casa, as jovens mulheres ficaram na dúvida e perguntaram para a tia Caetana, a gente vai se render? E a tia Caetana disse, não, nós vamos pelear. A fé humana, meus queridos irmãos, é pelear, é uma peleia das brabas. Eu comecei a peleia na minha vida profissional aos 11 anos de idade. E trabalho há 53. E, portanto, já tenho 64. E olhando para mim, nem dá para dizer. Parece que eu tenho 74. Mas o que importa é ser feliz. E nesse momento eu estou feliz. Eu sou profissional da área da psicologia. Então, nós atendemos no consultório, eu sou da parte clínica, pessoas que a gente ajuda elas se elas se ajudarem. Começa com elas. Ao final de cada sessão, qualquer linha teórica da psicologia faz um procedimento clássico que a gente chama devolução. Então a pessoa traz a sua história, a gente ouve, escuta, acolhe, aconselha e depois devolve. Por quê? Porque o problema é da pessoa. Mas a gente aprende demais, e a gente cresce demais, e a gente também se trata junto. E tem um cliente, paciente, que eu estou trabalhando com ele, na minha abordagem a gente chama dupla terapêutica, há 1 ano e meio. E ele sofreu um AVC. E ele, até no momento, está com dificuldade de falar devido a uma traqueostomia. Mas ele tem me passado grandes ensinamentos. E ele, a origem do quadro dele, ele é atendido em sistema de home care. Nós somos 8 ou 10 profissionais que cuidamos dele em casa.
E lá pelas tantas ele me disse assim, ô Luiz Alberto, tu sabe o que quer dizer AVC? Que é a origem do quadro clínico dele, em recuperação ainda, 83 anos. Eu disse, sim, seu fulano, AVC quer dizer acidente vascular cerebral. Ele disse, esse é o nome clínico científico da medicina, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando num significado da vida, da experiência do AVC, da fé e dessas coisas de vida ou morte. Eu digo, bom, daí eu não sei. Então ele disse, eu vou te ensinar. Tem 2 tipos de AVC. E eu fui contemplado com o primeiro tipo. E ai de mim, e ai de quem é contemplado com o segundo tipo de AVC. Eu digo, pois não, então me ensine. E ele falou, o primeiro tipo de AVC é Deus conversando com a gente. É Deus dizendo assim, ó, agora vamos conversar. Para antes que a vida te pare. E 2 questões. Primeiro, se não quer parar, diminui. Reduz. Estivemos com os nossos filhos, no final de semana passado, o número 2. Eu sou militar aposentado também, como eram muitos filhos eu numerei. Então tem o número 2 até o número 6. Fomos visitar o número 2. E aí eu fui descer uma escada, bem devagarinho. Ele disse, pai, tu tá com problema na perna? Eu disse, não, por quê? Porque tu tá bem devagarinho. Eu digo, meu problema chama-se idade. 64 anos. Precisa caminhar devagar? Não precisa. Mas é muito legal, é muito interessante. Vai diminuindo devagarinho. Começa aos 54. Quando está com 64, já está mais reduzida a velocidade. E vai diminuindo. Para com a loucura. Sai do automático. Assume a tua vida. Desconecta um pouquinho da internet. A gente não consegue acompanhar. É muita velocidade. Então, para, senão a vida te para. E Deus diz, agora tu para e vamos conversar. Um AVC, às vezes é outro tipo de colapso neurológico, cerebral, traumático. Mas também essa questão do pare tem uma outra perspectiva. Para e fica parado. Para de balançar a perna. Para de se mexer na cadeira. Para e fica parado. Não toma café de pé. Respira. Ouve. Deixa o outro terminar. E então meu amiguinho disse para mim que o primeiro tipo de AVC que ele foi contemplado é Deus dizendo, agora vamos conversar. Ok. E eu perguntei, e qual é o segundo tipo? E ele disse, o segundo tipo, ai de ti, ai de vós. O segundo tipo quer dizer Deus falando e dizendo assim, ó, agora vem comigo. Tem 2 leis, dentre as leis divinas, as leis morais, que a gente estuda na parte 3ª do Livro dos Espíritos, muito bem concatenadas com a fé divina e a fé humana. Então, quando pensamos na fé divina, é a primeira das 10 leis morais. As 10 leis morais, meus queridos irmãos, numa perspectiva espírita, é uma outra versão do Decálogo de Moisés.
No Velho Testamento, com Moisés, tem os 10 mandamentos. Que, aliás, é esta lei do decálogo de Moisés que Jesus não veio destruir. Eis que não vim destruir a lei, eu vim para que ela se cumpra. Jesus está se referindo aos 10 mandamentos. Porque o restante do Velho Testamento são outros aspectos, mas a lei divina está ali. Né? Pois o Espiritismo também tem um decálogo, que são as 10 leis morais. São elas: lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Eu falei 9. Claro que eu decorei, eu falo disso há 40 anos. E as pessoas, mas eu não consegui decorar. Não precisa decorar 9, só uma. Eu disse 9, só falta uma. Decora só essa que eu vou falar agora, que é a 10ª lei. Lei de justiça, amor e caridade. E por quê? Porque essa resume todas as outras. Então, quando a gente pega as 2 primeiras leis, que elas têm uma ordem, uma está ligada à fé divina e outra está ligada à fé humana. A fé divina é a lei de adoração. E o que diz a lei de adoração? Que todo ser humano vai adorar Deus. É uma lei. E as leis divinas, elas são impositivas, naturalmente, sem violência. É da natureza. Tanto quanto chover para baixo, devido à gravidade do planeta Terra, é uma lei natural. E a lei de adoração é uma lei natural, divina, que está íncita, que está instalada, que está inserida no ser humano. É como, por exemplo, uma indústria que tem uma marca forte, e quando sai o produto daquela indústria, ele sai com todas as características da fábrica. Não tem como copiar. Não tem como adulterar. Porque a fábrica, ela é de altíssima qualidade. Os seus componentes, o seu logotipo, a sua marca d'água é inconfundível. Assim somos nós. Meus queridos irmãos, nós somos os reis da criação. Absolutamente tudo que é material, que Deus criou ao longo desses quase 15 bilhões de anos, que é a idade aproximada do universo, absolutamente tudo que existe, o que tem de mais top 1, no topo, número 1 da criação de Deus, somos nós. Tem uma frase de para-choque, a para-barro de caminhão, que diz assim, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. É verdade. Isso não é pouca coisa. Nos planos superiores mais elevados, onde não tem mais essa matéria densa, os espíritos de escola, de alta estirpe, hierarquia espiritual, eles são belos, eles não envelhecem, não têm doenças, não têm cicatrizes, mas o protótipo, cabeça, tronco e membros, 2 olhos, uma boca, nariz, o desenho é o mesmo. É o ser humano. Chegamos no ápice da evolução e, portanto, somos os reis da criação, o ser humano. Com toda a beleza das galáxias, das estrelas e dos cometas, e do fundo do mar com seus mistérios, os seres humanos nós somos o que Deus fez de mais perfeito, e tudo caminha para a perfeição. Ora, então é importante que a gente aprenda a explorar essa potencialidade. E nessa lei de adoração, nós estamos permanentemente conectados com Deus. Quando uma casa recém-construída não tem as instalações básicas, a pessoa vai na CE, RGE, ou seja, lá qual for a operadora da região, e pede a ligação da luz, por exemplo, da energia elétrica. E passa um tempo, sabe-se lá porque cargas d'água, não pagou a conta, ou deu lá uma tempestade, e a luz foi cortada.
e aquela residência está sem a energia. Mas a operadora continua mandando energia para aquele endereço, só não chega. Então a pessoa vai na operadora, o locatário lá, o dono do imóvel vai na operadora, e o que ele pede? Ele não repete o procedimento e a fala que ele teve da primeira vez, porque na primeira vez ele pediu a ligação da luz. E agora o que ele vai pedir? A religação da luz. Assim somos nós. Quando a gente saiu das mãos de Deus, a gente saiu ligado. Te liga. Saímos ligados da mão de Deus. Mas a gente se perde nas veredas do mundo material. Aí vem a religião e nos religa. Esse é o sentido da religião. Religare do latim. Religar a criatura ao Criador. Mas o fato de religar a criatura não significa que o Criador estava desligado. É nós que perdemos o sinal. E a gente tem que religar. Essa é a lei de adoração. Só que tem um detalhe, né? Se a tia Caetana disse vamos espelhar, e aos 11 anos de idade, nós éramos já uns 8, uns 7 em casa, uma família de 14 em Cachoeira do Sul, e a mãe trabalhando e o pai trabalhando não dava conta, quem ganhava um mocotózinho nas pernas, nos braços, já ia para o trecho, para trabalhar de manhã e estudar de tarde, para ajudar em casa. Desde cedo a gente tem que pelhar. O nascituro, ele faz força para nascer. A natureza ajuda, a parturiente ajuda, mas ele também faz força para passar pelo Canal da Mancha e o Estreito de Gibraltar, que chega a sair com a cabeça bicuda. Depois vai arrumando a cabeça. Alguns outros nem tanto. E o que é isso? É peleia o tempo todo. Até o fim da jornada terrena. Isso está consubstanciado na segunda lei. Lei de trabalho. Lei de trabalho. A fé humana está conectada à lei de trabalho. Tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que é divina. Tem uma parte que é de Deus. Tem uma parte que é dos benfeitores espirituais. A parte humana é nossa. Conversávamos um pouco antes da palestra, eu e um irmão da casa, sobre aquela coisa da intuição na palestra. Às vezes a gente prepara uma coisa e a gente acaba falando de outra coisa, etc e tal. Eu disse para ele, sim, é verdade. É verdade. Mas tem que ter cuidado, né? 2 cuidados. Primeiro, tem que preparar a palestra. Eu estou aqui com a minha cola. Faço palestra desde 87 e estou aqui com a minha cola. Pouco eu olho para ela, mas está ali. Então a gente tem que preparar. Segundo, por mais que tenha uma intuição, tem um tema. E não pode ir lá para Pelotas lá se o tema é para Porto Alegre. Tem que seguir o tema. Mas nas entrelinhas da fala do palestrante sai um monte de mensagem cifrada, codificada, individual e personalizada. É por conta da interpretação de cada um. A gente sabe quando é para a gente. Então, preparar o tema é a fé humana. E ter a certeza que vai ter o apoio espiritual é a fé divina. Mas é interessante que a fé divina, ela se aplica através da lei humana para dar e receber. Porque nós estamos mais ou mal acostumados a pensar nessa questão de fé só para receber. Quando, na verdade, também se aplica ao dar. Em todos os sentidos. Dar afeto, dar atenção, dar comida, dar agasalho, dar carinho, cuidado, paciência. Todas essas virtudes e essas possibilidades e essas necessidades humanas também se aplicam na fé, que é divina, mas que escoa ou é canalizada através da fé humana, das nossas mãos, através do exercício da caridade, com a paciência e a humildade, diante daquele que recebe para não humilhá-lo,
Conta-se que certa feita, uma mulher que tinha muitos filhos, tipo a minha mãe, ela amanheceu, olhou as panelas, olhou as prateleiras, nada para dar para os filhos. Começou a orar, porque a fé dela era fervorosa. Senhor, me ajuda, me manda um anjo, qualquer coisa, solução, se tiver que buscar, eu vou buscar. Porque hoje eu não tenho nada para dar de comer para os meus filhos. Nisso, o diabo, que não dorme no ponto, viu a mulher fazendo aquele pedido e teve uma ideia. Vamos pregar uma peça, uma pegadinha nessa mulher, já que ela tem tanta fé, vamos testar a fé dela. E então o diabo chamou um dos seus secretários mais confiáveis, um jovem muito simpático, e disse para ele, tira as guampas, bota uma roupinha decente, passa um gel, depois passa no SESI lá e pega 3 sacolas básicas, número 5, e vai lá e leva para essa mulher as cestas básicas. E aí, nosso negócio é testar a fé dela e dar um susto nela. Quando ela te perguntar, meu secretário, quem foi que mandou as cestas básicas, tu diz assim para ela, foi o diabo. Ela vai atirar as cestas para cima e vai sair correndo apavorada. O diabinho secretário traquejou, caprichou no visu, foi lá, pegou as cestas, bateu já 15 para o meio-dia na frente da senhora lá, com dificuldade. E ela veio já, eu sabia que Deus ia atender o meu pedido. E estava lá o moço, mal ela sabia que por trás tinha um diabinho. E ele disse, minha senhora, tudo bem, como é que tá? A senhora sabe que alguém muito especial mandou lhe entregar essa cesta. Ai, meu filho, eu orei muito, eu acreditava, eu sabia, muito obrigado. E aí ela agradeceu e já foi entrando para botar comida no fogo, que estava na hora de fazer almoço para as crianças. E o diabinho, tá, mas ela tem que perguntar, a chave, ela tem que perguntar, ela não perguntou. E aí, mas minha senhora, só um pouquinho, a senhora gostou? Claro, meu filho, eu gostei, maravilhoso, eu fui atendido e coisa e tal, não sei o quê. Dá licença. E virou as costas e o diabinho, não, mas eu tenho que levar a resposta para o chefe. Senhora, só um pouquinho, mas a senhora não quer nem saber quem é que mandou? E ela disse, olha, meu filho, para falar bem a verdade, eu tenho tanta fé que eu penso assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Nós já estamos bem próximo. Segura aí, calma. Respira fundo. Mais uns minutinhos para aliviar a coluna. A questão da fé humana e da fé divina também, meus queridos irmãos, ela precisa ser aplicada num campo que eu considero o maior de todos os desafios da nossa jornada existencial. Chama-se convivência. A relação com o outro e a relação com os outros. Porque viver com as pessoas é fácil, até mesmo embaixo do mesmo teto, até mesmo um casal. É fácil viver. E não dá nenhum atrito. É só fazer a seguinte combinação. Olha só. Tu fica na tua que eu fico na minha. Não te mete na minha vida que eu não me meto na tua. Tá? Cada um na sua, tu sai a hora que tu quer, faz o que tu quiser com o teu dinheiro, mas deixa eu comer. Isso é fácil, isso aí não dá atrito. Né? Mas nós não estamos aqui para isso. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Nós estamos aqui para conviver e não viver. E conviver é viver com os outros e com as pessoas. Aí o bicho pega. Claro, aí é a escola da vida. Né? E eu, como um bom estudioso da doutrina espírita e um psicólogo muito dedicado também a entender o comportamento e a dinâmica do ser humano, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Sem cobrar consulta. Eu muito recentemente, depois de atender mais de 1000 pessoas no consultório, nos meus 9 anos só de psicólogo, e também nessa jornada familiar, né, onde nós começamos entre 8, eu aquela morena simpática que está ali me olhando, e mais 6 filhos, e nós éramos, portanto, 8, e eles
criaram, se multiplicaram, e hoje nós somos 22, né? Com agregados e netos e etc., 8 netos. Então acaba que eu fiz uma descoberta muito recente, assim, menos de um ano. Né? Eu descobri por que é tão difícil conviver com as pessoas. Né? Sabe aquela fala assim, ó, fulano tem lado para chegar, ciclano é de lua, beltrano tem que pisar em ovos. Né? A gente precisa repetir essas frases na frente do espelho. Né? Fulano isso, beltrano aquilo, ciclano aquilo, e a gente vai descobrir que nós estamos falando com nós mesmos, na moral, na real. Né? Então, olha a chave, não é para resolver, é para entender. Aí depois, usando a chave, a gente acessa a proposta de um novo comportamento. Né? Segredo, isso aqui é assim, ó, é quentinho. Os 2 motivos por que é tão difícil conviver com as pessoas. O primeiro motivo é porque nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Mamãe, que desencarnou há 4 anos, já dizia, meu filho, não fica discutindo à toa, porque o que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Então, na diferença, a gente cresce. O casal tem mais chance de dar certo quando eles cumprem um perfil de 2 L's. De Luiz também, mas é 2 L's. O casal tem mais perspectiva de seguir junto e dar certo quando eles cumprem um perfil de 2 L's. O que é os 2 L's? Um lerdo e um louco. Senão não tem como. Porque aí o lerdo, ele evita que o cara se mate ou mate alguém. Tá faltando um na vida do Trump. Então o lerdo, ele reduz a tragédia que o louco é capaz de aprontar. E o louco dá umas cutucadas no lerdo, que o lerdo às vezes empaca. Aí dá umas cutucadas, entendeu? E funciona, que é uma beleza. Dá certinho. E quando a pessoa se separa, assim, ah não, fulano não tem nada a ver comigo, ah, ciclano não tem nada a ver. Cara, então tá tudo certo. Aí vai atrás de uma cara metade, né? Tem que ter esse cuidado. Nem sempre se separar é vantagem. Porque às vezes a cara metade se torna uma metade cara. Ó. Pasmem para o segundo motivo. A outra chegou a tirar o casaco ali. Olha só. Pasmem para o segundo motivo. Por que é tão difícil? O primeiro, eu já disse, é porque nós somos muito diferentes. E o segundo é porque nós somos muito iguais. Tudo farinha do mesmo saco. Mas muito igual, gente. Muito igual. A gente é diferente só por fora. Porque por dentro não tem como. Tem uma parte nossa que nos segura. Porque o lerdo tem um louco por dentro. Não vai atrás. Deixa quieto. Não cutuca. E o louco, ele tem um lerdo por dentro, o louco. Mas ele tem um certo constrangimento do lerdo. Por isso que ele critica o lerdo, é o espelhamento do lerdo que ele tem por dentro. E então o que ele faz? Ele faz um movimento, uma gesticulação, que é o extrovertido, para ninguém notar nele. Ele meio que se esconde atrás de toda essa loucura, ele meio que se esconde. Então, aquilo que nós somos por dentro, nós somos o oposto por fora. Então, quando tu critica o outro, na realidade, tu está respondendo
a pressão interna que o teu outro, que é igual a ele, está cobrando. Ah, tu é muito orgulhoso, tu é egoísta e coisa e tal. E a gente fica jogando tudo para fora. Enquanto que o nosso self está dizendo, cara, tu é muito orgulhoso. Cara, tu é muito egoísta. Pega leve. A gente ouve, não deve ser para mim. Tu é egoísta, tu é orgulhoso, tu é isso, tu é aquilo. Aí tu pega duas crianças de 4 anos brigando, tu é feia, tu é gorda, não sei o quê. Uma diz assim para a outra, eu não, tu que é. Só que daí tu bota atrás do 4 da criança, tu bota o 0 e pega pessoas de 40 anos fazendo isso. Tu isso, tu aquilo, outra coisa e tal. E uma mais sensata poderia assim dizer, eu não, tu que é. E é verdade. Mas às vezes as crianças de 4 anos ficam criticando e acusando coisa e tal. E a criança diz assim, ó, vem cá, tu não te enxerga. Mas aí bota o 0 até do 4 e pessoas de 40 anos, ou 30, ou 50, ficam lá brigando com essa por picuinha, coisa de criança. A criança é que está dentro de nós. E seria lícito perguntar, vem cá, tu não te enxerga? E sabe qual é a resposta certa para essa pergunta, vem cá, tu não te enxerga? A resposta certa é, pior que não. Claro! Tu só enxerga daqui para fora. Por isso precisa do espelho. Para evitar de fazer das outras pessoas espelhos. Já encaminhando o encerramento, portanto, das nossas reflexões com toda essa gratidão por mais uma vez participar dos eventos dessa casa, nesse mês, dessa Semana Espírita, e que o tempo passou tão rápido que eu vim nas primeiras, possivelmente 5 Semanas Espíritas, o tempo que eu já venho por aqui. E eu só tenho que agradecer e desejar que a semana continue ainda trazendo belas reflexões e confraternização para que a gente possa efetivamente pegar carona na fé inata, natural em nós, que é divina, e fazer a nossa parte humana aqui na Terra, porque nós não estamos aqui de passagem e todos nós temos uma missão. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que a gente possa cumprir o nosso papel no mundo. Muita paz, meus irmãos. Então, meus irmãos, caminhonete preta, Safira, estacionada ali em frente a uma garagem, estão pedindo para que retire. Obrigada. Então, meus irmãos, depois destas profundas reflexões que nos incomodam, certamente, sobre a fé divina e a fé humana, que é o título da palestra do nosso querido irmão, e que nos traz tantas reflexões, e que a carapuça serviu certinha, aqui na minha cabeça também. Então ele estava falando e eu baixei a cabeça e disse, é tudo para mim. Então que a gente possa, né, nessa noite, fazer essa introspecção, né, e não só saber, mas refletir e também traçar um novo rumo para as nossas vidas, porque se não para, né, ele nos para. Então é bom que a gente pare antes que ele nos pare com todo o amor dele. Muito obrigado, Luiz Alberto, pelas tuas colocações, o nosso abraço carinhoso, o nosso desejo que tu continues conosco ainda por muitas semanas espíritas. Mas nós queríamos também anunciar o livro do nosso querido irmão, Luiz Alberto, O Caminho da Sapiência, uma jornada de 60 anos. Nós temos ali na nossa feira do livro, tá? Está à disposição dos irmãos que desejarem. Temos vários livros,
temos a literatura espírita, obras básicas, né? Então convidamos a todos que visitem a nossa Feira do Livro. E queremos convidar a todos para a nossa palestra de amanhã, as nossas palestras de quarta-feira à tarde, às 14 horas, com a nossa querida companheira, a Luciara, que traz o título A Fé que nos faz levantar. Então, depois dessas duas chamadas, né? Levanta-te e anda. Recomeçar é um ato de fé. E hoje, a fé divina e a fé humana, a Luciara vem nos trazer esse sentido, né? Dessa fé robusta, divina, que mesmo nós caídos, né? Temos que levantar e arrumamos as forças necessárias para nos levantar, que é o nosso tema central da nossa 25ª Semana Espírita. Levanta-te e anda, apesar de tudo, né? E na quarta noite, às 20 horas, temos também o nosso querido companheiro de muitas jornadas, desde o início das nossas Semanas Espíritas, o nosso querido amigo Bruno Godinho, que vem nos trazer o tema Desperta. Então, depois de todas essas reflexões, ele vem certamente nos convidar a despertar para esse novo caminho, né, para esse novo rumo, que é a proposta da 25ª Semana Espírita. A todos aqueles que trouxeram aquele quilo de alimento, para que nós possamos também oferecer, né, a exercitar a nossa fé humana e oferecer um pouco de alimento àqueles que têm dificuldades, com aquelas famílias que o Lar da Solidariedade ajuda. Muito obrigada a todos aqueles que nos prestigiam com a sua presença, que vão certamente nos prestigiar com a sua também com a sua presença lá nas nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o nosso muito obrigado. Então, esperamos a todos amanhã às 14 horas e às 20 horas na casa, agradecendo a Deus que nos propicia esses momentos de tanta reflexão. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que congregam conosco e vêm nos ajudar na elaboração deste evento tão caro para cada um de nós. Agradecemos ao nosso Espírito protetor, aquele anjo da guarda que não nos desampara, que nos acompanha e que nos protege a cada instante da nossa vida. Agradecemos ao nosso querido amigo, palestrante desta noite, que vem partilhar conosco as suas experiências, os seus aprendizados. Que Deus lhe ampare, que Deus envolva com a sua companheira e que tenha um retorno com muita paz ao seu lar. A todos desejamos uma noite de muita paz e que possamos chegar aos nossos lares e partilhar com eles todos os aprendizados desta noite. Muito obrigada a todos.